O Salmo 25 começa com Davi dizendo: A ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Que declaração poderosa para começar qualquer dia. Elevar a alma a Deus significa entregar-lhe tudo: os nossos sonhos, as nossas preocupações, os nossos planos, as nossas fraquezas. Não é apenas uma oração rápida antes de correr para as obrigações do dia. É uma rendição completa. Quando colocamos Deus em primeiro lugar logo pela manhã, estamos a declarar que Ele é o Senhor absoluto de tudo o que somos e de tudo o que faremos. Davi conhecia bem a importância disto porque enfrentou gigantes, perseguições, traições, e em cada situação ele sabia que sem buscar a Deus primeiro, estaria perdido. No versículo 4 do Salmo 25, Davi ora: Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Que oração necessária para os nossos dias. Vivemos numa época cheia de vozes, opiniões, conselhos contraditórios e muitas vezes não sabemos qual direção tomar. Mas quando buscamos a Deus na manhã, pedindo que Ele nos mostre o seu caminho, algo sobrenatural acontece. Ele realmente guia os nossos passos. Vamos orar. Pai amado, neste momento sagrado da manhã, elevamos as nossas almas a Ti. Colocamos aos Teus pés tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que esperamos viver hoje. Senhor, declaramos que Tu és o nosso Deus, o único digno de toda a nossa confiança. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que sem a Tua direção estaremos perdidos. Pai, assim como Davi orou no Salmo 25, nós também oramos. Faze-nos conhecer os Teus caminhos, ensina-nos as Tuas veredas. Não queremos seguir os nossos próprios planos, não queremos andar segundo a nossa própria sabedoria. Queremos andar nos Teus caminhos perfeitos. Senhor, guia cada passo que daremos hoje. Que nenhuma decisão seja tomada sem primeiro buscarmos a Tua orientação. Que nenhuma palavra seja dita sem que venha da Tua inspiração. Pai, coloque em primeiro lugar em cada área das nossas vidas. Senhor, pedimos que nos ensines a viver em constante comunhão contigo. Que ao longo deste dia, em cada momento, possamos sentir a Tua presença ao nosso lado. Que quando surgirem dúvidas, possamos ouvir a Tua voz suave nos orientando. Pai, o Salmo 25 diz que Tu guias os humildes na justiça e lhes ensinas o Teu caminho. Então, Senhor, dá-nos humildade. Quebra todo o orgulho que ainda existe em nós. Tira de dentro de nós a arrogância de achar que sabemos o melhor para as nossas vidas. Queremos ser humildes diante de Ti, reconhecendo que Tu és o único sábio. Pai, ensina-nos a depender completamente de Ti, que em cada situação difícil a nossa primeira reação seja buscar-Te. Senhor, abençoa este dia com a Tua presença manifesta. Que desde o momento em que saímos de casa até voltarmos à noite, sintamos que Tu estás conosco. Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados. O Salmo 25 nos lembra de pedir: Não te lembres dos pecados da minha juventude, nem das minhas transgressões. Senhor, há erros do passado que ainda nos assombram, há culpas que carregamos desnecessariamente. Hoje pela manhã, vimos pedir que nos perdoes completamente. Lava-nos com o Teu sangue precioso, purifica-nos de toda injustiça. Que o peso da culpa não roube a nossa alegria neste dia. Pai, ajuda-nos a perdoar-nos a nós mesmos, assim como Tu já nos perdoaste. Senhor, também pedimos que nos ajudes a perdoar aqueles que nos magoaram. Há pessoas que nos feriram profundamente. Há situações que deixaram cicatrizes na nossa alma. Mas hoje queremos escolher o perdão, porque sabemos que só assim seremos verdadeiramente livres. Dá-nos a força para soltar a mágoa, para libertar o ressentimento. Senhor, protege as nossas famílias neste dia. Cobre com o Teu sangue precioso cada membro das nossas casas.
nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais, nossos irmãos. Que nenhum mal se aproxime deles. Coloca os teus anjos ao redor de cada um, guardando-os em todos os seus caminhos. Pai, abençoa os nossos lares com paz, com harmonia, com amor verdadeiro. Onde há conflitos, traz reconciliação. Onde há frieza, acende o fogo do amor. Onde há incompreensão, traz diálogo e empatia. Senhor, faz das nossas casas um pedacinho do céu aqui na terra. Que quando alguém entrar na nossa casa, sinta a tua presença habitando ali. Pai, abençoa especialmente as crianças. Guarda-as de todo perigo, de toda influência negativa. Que cresçam no teu temor, que desde pequenas aprendam a te buscar. Senhor, dá sabedoria aos pais para educarem os filhos no caminho em que devem andar. Pai, pedimos que abençoes o nosso trabalho neste dia, que sejamos produtivos, que façamos tudo com excelência, como se estivéssemos trabalhando para Ti e não para homens. Senhor, dá-nos favor diante dos nossos superiores, dos nossos colegas, dos nossos clientes. Que sejamos luz naquele ambiente, que a nossa conduta seja testemunho do Teu poder transformador. Pai, para aqueles que procuram emprego, abre portas que nenhum homem pode fechar. Prepara as oportunidades certas, no tempo certo. Dá-lhes confiança durante as entrevistas, sabedoria para responder bem. Senhor, para aqueles que têm o seu próprio negócio, multiplica o trabalho das suas mãos. Traz clientes, traz prosperidade, traz crescimento. Que tudo o que tocarem seja abençoado. Pai, protege as nossas finanças. Guarda-nos da escassez, da falta, da dívida opressora. Ensina-nos a administrar bem o que Tu nos dás. Senhor, abençoa a nossa saúde hoje. Toca em cada célula do nosso corpo com o Teu poder curador. Onde há doença, traz cura. Onde há dor, traz alívio. Onde há fraqueza, traz força renovada. Pai, oramos especialmente por aqueles que enfrentam enfermidades graves. Que sintam o Teu toque restaurador neste momento. Senhor, para aqueles que vão fazer exames médicos hoje, que os resultados sejam favoráveis. Para aqueles em tratamento, que vejam melhoria dia após dia. Pai, cura não apenas o corpo, mas também a alma. Há feridas emocionais que precisam do Teu toque. Há traumas do passado que ainda sangram. Senhor, sara os corações partidos, consola os aflitos, levanta os caídos. Pai, guarda a nossa mente de pensamentos negativos. Tira de nós a ansiedade, o medo, a depressão. Enche a nossa mente com os Teus pensamentos de paz. Pai, o Salmo 25 diz que os Teus olhos estão sobre aqueles que Te temem, sobre os que esperam na Tua misericórdia. Senhor, nós Te tememos com reverência e amor. Colocamos a nossa esperança completamente na Tua misericórdia infinita. Sabemos que Tu és fiel, que nunca falhaste com ninguém que confiou em Ti. Então hoje declaramos a nossa confiança total em Ti. Pai, livra-nos de todo mal. Protege-nos dos inimigos visíveis e invisíveis. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Que toda língua que se levantar contra nós em juízo seja condenada. Senhor, frustra os planos dos que tramam o mal contra a nossa vida, que caiam nas suas próprias armadilhas. Pai, envia os Teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos, que nos carreguem nas suas mãos para que não tropecemos em pedra alguma. Senhor, protege-nos no trânsito, nas ruas, em todos os lugares onde formos. Senhor, pedimos que nos dê sabedoria para todas as decisões que precisaremos tomar hoje. Há escolhas grandes e pequenas que fazemos constantemente. Pai, que nenhuma delas seja feita sem Te consultar primeiro. Dá-nos discernimento para reconhecer o que vem de Ti e o que não vem. Senhor, livra-nos de tomar decisões precipitadas, de agir por impulso, de nos deixar levar pela emoção do momento. Dá-nos paciência para esperar o Teu tempo, para aguardar a Tua direção clara.
Pai, como diz o Salmo 25, tu ensinas aos pecadores o teu caminho. Então, Senhor, mesmo quando falhamos, mesmo quando erramos, tu não desistes de nós. Continuas a nos ensinar, a nos guiar, a nos moldar. Obrigado, Pai, pela tua paciência infinita conosco. Obrigado por não nos tratar segundo os nossos pecados, nem nos retribuir segundo as nossas iniquidades. Pai, abençoa os nossos relacionamentos neste dia. Que sejamos instrumentos de amor, de paz, de alegria na vida das pessoas que encontrarmos. Senhor, dá-nos sensibilidade para perceber quando alguém precisa de uma palavra de ânimo, de um abraço, de uma oração. Usa-nos para abençoar outros. Pai, para aqueles que estão em conflito com alguém, traz reconciliação. Dá-lhes coragem para dar o primeiro passo, para pedir perdão, para estender a mão. Senhor, cura os relacionamentos quebrados. Restaura casamentos, amizades, famílias. Onde o inimigo plantou divisão, planta tua união. Onde plantou ódio, planta tu amor. Pai, protege-nos das más companhias. Livra-nos de pessoas que querem nos afastar de ti, que querem nos influenciar negativamente. Rodeia-nos de pessoas que nos aproximam de ti, que nos edificam na fé. Senhor, pedimos que nos enchas do teu Espírito Santo neste dia, que possamos viver na plenitude do teu poder. Pai, não queremos viver uma vida cristã medíocre, morna, sem poder. Queremos experimentar o sobrenatural, queremos ver os teus milagres, queremos ser testemunhas vivas do teu poder. Senhor, usa-nos como instrumentos nas tuas mãos, que onde quer que formos, a tua glória seja manifestada. Que as pessoas vejam em nós algo diferente, algo que só pode ser explicado pela tua presença. Pai, dá-nos ousadia para falar de ti, para testemunhar do que tens feito nas nossas vidas. Tira de nós o medo, a vergonha, a timidez, que sejamos embaixadores corajosos do teu reino. Senhor, que a nossa vida seja um louvor constante a ti, que em tudo o que fizermos, em tudo o que dissermos, tu sejas glorificado. Pai, o Salmo 25 diz que tu és bom e reto, por isso ensinas o caminho aos pecadores. Senhor, nós declaramos que tu és infinitamente bom. Nunca houve nem haverá alguém tão bom quanto tu. A tua bondade é nova a cada manhã, as tuas misericórdias não têm fim. Pai, obrigado por não nos tratar como merecemos. Obrigado por nos amar incondicionalmente, apesar de todas as nossas falhas. Senhor, ajuda-nos a refletir a tua bondade para os outros. Que sejamos bons com as pessoas, mesmo quando elas não são boas conosco. Que sejamos generosos, compassivos, misericordiosos. Pai, ensina-nos a amar como tu amas, a perdoar como tu perdoas, a dar sem esperar receber. Senhor, que a nossa vida seja uma extensão da tua bondade neste mundo que tanto precisa conhecer-te. Senhor, abençoa os nossos sonhos e os nossos projetos. Há coisas que desejamos realizar, há metas que queremos alcançar. Pai, se esses sonhos estão alinhados com a tua vontade, abre todas as portas necessárias, remove todos os obstáculos, dá-nos a estratégia certa, as conexões certas, os recursos certos. Senhor, se alguns dos nossos sonhos não são da tua vontade, dá-nos humildade para soltá-los. Substitui-os pelos teus sonhos para nós, que são infinitamente melhores. Pai, livra-nos da frustração quando as coisas não acontecem no nosso tempo. Ensina-nos a confiar no teu tempo perfeito. Senhor, enquanto esperamos, dá-nos paciência e fé. Que saibamos que tu estás trabalhando nos bastidores, preparando tudo para o momento certo. Pai, que nunca desistamos dos sonhos que tu colocaste no nosso coração. Pai, pedimos que abençoes a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso país. Senhor, há tanta injustiça, tanta violência, tanta corrupção, mas tu
és o Deus que pode transformar nações. Levanta líderes segundo o teu coração, pessoas íntegras, honestas, que temam a ti. Senhor, traz avivamento para a nossa terra. Que muitos corações se voltem para ti, que muitos se arrependam e te busquem. Pai, protege as nossas ruas da violência, guarda as nossas crianças, os nossos jovens, livra-os das drogas, da criminalidade, de todo tipo de perigo. Senhor, abençoa as escolas, os hospitais, as instituições, que funcionem com excelência, servindo bem ao povo. Pai, traz prosperidade para a nossa economia. Que haja emprego para todos, que ninguém passe necessidade. Senhor, cura a nossa nação de todas as suas feridas. Senhor, o Salmo 25 nos ensina a clamar. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, porque estou solitário e aflito. Pai, há muitas pessoas que se sentem assim neste momento, solitárias, mesmo estando rodeadas de gente, aflitas, carregando fardos pesados demais. Senhor, volta-te para cada uma delas agora, que sintam a tua presença consoladora. Pai, para aqueles que perderam alguém querido, consola o coração, enche o vazio que a ausência deixou. Senhor, para aqueles que estão passando por separação ou divórcio, sara as feridas, dá-lhes força para recomeçar. Pai, para aqueles que se sentem rejeitados, incompreendidos, mostra-lhes que tu os aceitas completamente, que tu os amas exatamente como são. Senhor, que ninguém termine este dia sentindo-se sozinho, que todos sintam o teu abraço amoroso. Pai, pedimos que nos livres de toda ansiedade. O Salmo 25 fala das angústias do coração que se multiplicam. Senhor, tu conheces as nossas preocupações, sabes o que nos tira o sono. Hoje entregamos tudo nas tuas mãos. As contas a pagar, os problemas a resolver, as situações complicadas. Pai, tu disseste que não nos preocupássemos com o amanhã, porque cada dia tem a sua própria dificuldade. Então, Senhor, ajuda-nos a viver um dia de cada vez, confiando que tu cuidarás de nós. Pai, tira de nós o hábito de nos preocupar excessivamente, substitui a preocupação pela oração, a ansiedade pela confiança. Senhor, enche o nosso coração de paz, daquela paz que excede todo o entendimento, que possamos descansar em Ti, sabendo que Tu tens tudo sob controle. Senhor, abençoa os ministérios e as igrejas, fortalece os pastores, os líderes, os obreiros. Dá-lhes sabedoria para guiar o teu povo, dá-lhes amor pelas almas. Pai, protege-os dos ataques do inimigo, das críticas injustas, do desânimo. Renova suas forças a cada dia. Senhor, derrama o teu espírito sobre as congregações. Que haja avivamento, que haja transformação de vidas. Pai, levanta novos obreiros para a tua seara. Chama jovens, chama adultos, usa quem estiver disposto. Senhor, abençoa os missionários que estão em terras distantes, levando o teu evangelho. Protege-os, supre todas as suas necessidades, dá-lhes fruto no seu trabalho. Pai, que a tua igreja seja realmente sal e luz neste mundo, que façamos diferença, que impactemos a sociedade com o teu amor. Pai, pedimos que nos ajudes a ser gratos em todas as circunstâncias. Muitas vezes reclamamos do que não temos e esquecemos de agradecer pelo que já temos. Senhor, abre os nossos olhos para vermos as tuas bênçãos. Elas estão por toda parte, mas muitas vezes passam despercebidas. Pai, obrigado pelo ar que respiramos, pela saúde que temos, pela comida na nossa mesa. Obrigado pela família, pelos amigos, pelo teto sobre a nossa cabeça. Senhor, obrigado pelas pequenas coisas que fazem a vida valer a pena. Um sorriso, um abraço, um pôr do sol. Pai, ensina-nos a cultivar um coração grato. Que mesmo nos dias difíceis, encontremos motivos para Te agradecer. Senhor,
A gratidão muda a nossa perspectiva, transforma a nossa atitude, ajuda-nos a ser pessoas verdadeiramente gratas. Senhor, o Salmo 25 termina com uma declaração de confiança, que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em Ti. Pai, nós também declaramos que a nossa esperança está completamente em Ti, não nas circunstâncias, não nas pessoas, não em nós mesmos, somente em Ti. Senhor, guarda-nos em integridade. Que sejamos pessoas de palavra, honestas em tudo, íntegras em todas as áreas. Pai, mesmo quando ninguém está a ver, que façamos o certo. Senhor, protege-nos pelo poder da Tua palavra. Que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai, que este dia seja diferente porque começamos contigo. Que em cada momento lembremos que Tu estás conosco. Senhor, vai à nossa frente preparando o caminho. Cobre a nossa retaguarda protegendo-nos de todo mal. Que o Teu favor nos acompanhe aonde quer que formos. Pai, abençoa cada área da nossa vida que ainda não entregamos completamente a Ti. Há espaços do nosso coração onde ainda tentamos manter o controle, onde ainda resistimos à Tua vontade. Senhor, ajuda-nos a render tudo. Que não haja nenhuma área da nossa vida onde Tu não sejas o Senhor absoluto. Pai, quebra as fortalezas que o inimigo construiu na nossa mente. Pensamentos de derrota, de incapacidade, de medo. Senhor, substitui essas mentiras pela Tua verdade. Pai, declara sobre nós quem realmente somos em Ti. Somos mais do que vencedores, somos filhos amados, somos herdeiros do reino. Senhor, que vivamos à altura dessa identidade. Pai, livra-nos de todo complexo de inferioridade. Tu nos criaste com propósito, com valor, com dignidade. Que nunca esqueçamos isso. Senhor, abençoa o nosso testemunho cristão. Que a nossa vida fale mais alto do que as nossas palavras. Pai, que as pessoas vejam em nós o reflexo de Cristo. Senhor, ajuda-nos a ser coerentes, a viver aquilo que pregamos. Que não sejamos pedras de tropeço para ninguém. Pai, dá-nos sensibilidade para não julgar, para não criticar, para não condenar. Senhor, ensina-nos a amar como Tu amas, sem condições, sem preconceitos. Pai, usa-nos para levar esperança aos desesperados, consolo aos aflitos, alegria aos tristes, que sejamos instrumentos de cura nas Tuas mãos. Senhor, que onde houver trevas, levemos luz. Onde houver ódio, levemos amor. Onde houver desespero, levemos esperança. Pai, que a nossa presença faça diferença positiva na vida das pessoas. Pai, pedimos que abençoes os nossos estudos, para aqueles que estão na escola, na universidade, em cursos. Senhor, dá-lhes capacidade de aprendizagem, concentração, memória excelente, que entendam facilmente o que estudam. Pai, para aqueles que farão provas ou exames, dá-lhes tranquilidade e clareza mental, que se lembrem de tudo o que estudaram. Senhor, abre portas de oportunidades educacionais, bolsas de estudo, vagas em boas instituições. Pai, levanta professores dedicados que amem ensinar, que sejam inspiração para os alunos. Senhor, protege as nossas crianças e jovens nas escolas. Guarda-os de más influências, de bullying, de todo tipo de violência. Pai, que aprendam não apenas conteúdos acadêmicos, mas também valores, princípios, caráter. Senhor, prepara-os para serem cidadãos íntegros e profissionais competentes. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes neste momento. Toca em cada corpo enfermo com o Teu poder curador. Pai, para os que têm cancro, ordena que as células doentes morram e as saudáveis se multipliquem. Senhor, para os que sofrem de diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, traz equilíbrio e cura. Pai, para os que enfrentam doenças mentais, depressão, ansiedade, transtornos diversos, traz restauração completa. Senhor, cura não apenas os sintomas,
mas as causas. Vai à raiz do problema. Pai, para os que estão em hospitais, UTIs, em cirurgias, capacita os médicos com sabedoria sobrenatural, que os tratamentos sejam eficazes. Senhor, para os que cuidam de doentes, dá-lhes força, paciência, amor, renova-os a cada dia. Pai, que nenhuma doença tenha a última palavra. Tu és o Deus que cura. Pai, pedimos que abençoes as nossas emoções. Há dias em que nos sentimos frágeis, vulneráveis, à beira de um colapso emocional. Senhor, Tu conheces cada sentimento que nos atravessa. Pai, ajuda-nos a processar as emoções de forma saudável, que não as reprimamos nem as deixemos nos controlar. Senhor, quando vier a tristeza, lembra-nos de que ela não é permanente, que a alegria vem pela manhã. Pai, quando vier a raiva, ensina-nos a canalizá-la de forma construtiva, sem pecar. Senhor, quando vier o medo, lembra-nos de que Tu estás conosco e não há razão para temer. Pai, quando vier a frustração, dá-nos perspectiva eterna, que saibamos que Tu estás no controlo. Senhor, cura as feridas emocionais profundas, aquelas que ninguém vê, mas que causam dor constante. Senhor, abençoa o nosso descanso. Muitos de nós vivem exaustos, esgotados, sem tempo para parar. Pai, ensina-nos a importância do descanso. Tu mesmo descansaste no 7º dia. Senhor, ajuda-nos a estabelecer limites saudáveis, que saibamos dizer não quando necessário. Pai, que o nosso sono seja reparador, que durante a noite Tu restaures as nossas forças. Senhor, livra-nos da insônia, dos pesadelos, de noites mal dormidas. Pai, ensina-nos a descansar também na alma, a ter momentos de quietude, de silêncio, de contemplação. Senhor, neste mundo acelerado e barulhento, precisamos aprender a parar e simplesmente estar na Tua presença. Pai, que encontremos em Ti o verdadeiro descanso. Aquele que restaura não apenas o corpo, mas também a alma e o espírito. Pai, pedimos que abençoes as gestantes, protege cada bebé que está sendo gerado neste momento. Senhor, que se desenvolvam perfeitamente saudáveis, guarda-os de malformações, de complicações, de qualquer problema. Pai, dá às mães uma gestação tranquila, livra-as de enjoos excessivos, de dores, de preocupações. Senhor, prepara-as emocionalmente para a maternidade. Dá-lhes sabedoria, paciência, amor. Pai, abençoa os partos, que sejam seguros, sem complicações. Senhor, para aquelas que desejam engravidar e ainda não conseguiram, abre as suas madres. Realiza o sonho da maternidade. Pai, consola aquelas que perderam bebés. Sara a dor profunda que sentem. Senhor, abençoa cada criança que nascerá hoje. Que venham ao mundo cercadas de amor, saúde e proteção. Senhor, abençoa os idosos, aqueles que já trilharam um longo caminho, que têm muita experiência e sabedoria para compartilhar. Pai, dá-lhes saúde na velhice, que tenham qualidade de vida, que não sofram com doenças degenerativas. Senhor, protege-os de quedas, de acidentes, de situações perigosas. Pai, que sejam tratados com respeito e dignidade. Livra-os de abandono, de solidão, de maus tratos. Senhor, abençoa os lares de idosos, que sejam lugares de cuidado amoroso. Pai, levanta pessoas dedicadas a cuidar dos mais velhos com carinho. Senhor, que os idosos sintam-se valorizados, amados, importantes, que saibam que a vida deles tem propósito em qualquer idade. Pai, usa a sabedoria deles para abençoar as novas gerações, que haja transmissão de valores, de histórias, de fé. Pai, pedimos que abençoes aqueles que estão presos. Muitos cometeram erros graves, mas Tu és o Deus da segunda chance. Senhor, transforma os corações deles, que tenham genuíno arrependimento. Pai, protege-os dentro das prisões. Livra-os de violência, de injustiças. Senhor, que encontrem a Ti naquele lugar difícil, que conheçam o Teu amor transformador.
Pai, prepara-os para quando saírem. Dá-lhes oportunidades de recomeço. Senhor, abençoa as famílias dos presos, consola-as, sustenta-as. Pai, transforma o sistema prisional. Que seja realmente um lugar de recuperação e não apenas de punição. Senhor, levanta ministérios que levem o Evangelho às prisões. Que muitas vidas sejam alcançadas e transformadas. Pai, mostra que ninguém está além do teu alcance, do teu perdão, da tua graça. Senhor, abençoa os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, todos que trabalham salvando vidas. Pai, dá-lhes sabedoria sobrenatural para diagnosticar corretamente. Capacita as suas mãos durante procedimentos e cirurgias. Senhor, protege-os de contaminações, de doenças ocupacionais. Pai, renova as suas forças. Muitos trabalham em turnos exaustivos, sob grande pressão. Senhor, dá-lhes resiliência emocional. Que não se deixem abater pelas perdas inevitáveis. Pai, que tenham compaixão pelos pacientes, que vejam em cada um uma pessoa amada, não apenas um caso médico. Senhor, abençoa financeiramente esses profissionais. Que sejam valorizados e bem remunerados. Pai, levanta mais pessoas para seguir essa vocação tão nobre de cuidar da saúde do próximo. Pai, pedimos que abençoes os que trabalham na segurança pública. Policiais, bombeiros, guardas, todos que arriscam a vida para proteger os outros. Senhor, cobre-os com o teu sangue precioso. Protege-os de balas, de acidentes, de todo perigo. Pai, que voltem seguros para suas casas todos os dias. Senhor, dá-lhes sabedoria para tomar decisões rápidas e corretas. Que hajam com justiça, sem abuso de poder. Pai, livra-os da corrupção. Que sejam profissionais íntegros. Senhor, abençoa as suas famílias que vivem constantemente preocupadas. Dá-lhes paz. Pai, que esses profissionais sejam respeitados e valorizados pela sociedade. Senhor, melhora as condições de trabalho deles. Equipamentos adequados, salários justos, apoio psicológico. Pai, usa-os como instrumentos de proteção e paz. Senhor, abençoa os que trabalham na educação. Professores que dedicam a vida a ensinar. Pai, dá-lhes paixão renovada pela sua vocação. Que não desanimem diante das dificuldades. Senhor, capacita-os com criatividade para ensinar de formas que alcancem todos os alunos. Pai, que sejam respeitados pelos estudantes e pelas famílias. Senhor, protege-os de violência nas escolas. Pai, abençoa financeiramente os professores, que recebam salários dignos pelo trabalho tão importante que fazem. Senhor, melhora as condições das escolas. Infraestrutura adequada, materiais suficientes, ambiente seguro. Pai, levanta professores cristãos que sejam luz nas escolas, que influenciem positivamente os alunos não apenas com conteúdo, mas com exemplo de vida. Senhor, transforma a educação do nosso país. Pai, pedimos que abençoes os empresários e empreendedores, aqueles que geram empregos, que movimentam a economia. Senhor, dá-lhes sabedoria para administrar bem os seus negócios, que tomem decisões acertadas. Pai, multiplica o trabalho das suas mãos, traz prosperidade aos seus empreendimentos. Senhor, protege-os de crises econômicas, de calotes, de prejuízos. Pai, que sejam empresários justos, que paguem salários dignos, que tratem bem os funcionários. Senhor, que usem a prosperidade para abençoar outros. Que sejam generosos, que apoiem causas sociais. Pai, levanta empresários cristãos que administrem os negócios segundo os teus princípios, que sejam testemunho no mundo empresarial. Senhor, abre portas de oportunidades, contratos, parcerias, expansões. Pai, que sejam bem-sucedidos não apenas financeiramente, mas em todas as áreas da vida. Senhor, abençoa os artistas cristãos.
músicos, cantores, escritores, atores, todos que usam a arte para glorificar o teu nome. Pai, unge-os com criatividade, que produzam conteúdos que toquem corações, que transformem vidas. Senhor, abre portas na mídia para eles, que tenham plataformas cada vez maiores para espalhar o Evangelho. Pai, protege-os da fama que corrompe, que permaneçam humildes, fiéis a Ti. Senhor, sustenta-os financeiramente, que possam viver do seu ministério sem preocupações. Pai, que a música gospel, os filmes cristãos, os livros devocionais alcancem multidões. Senhor, usa a arte como ferramenta poderosa de evangelização. Pai, levanta uma nova geração de artistas comprometidos com o reino, que invadam todas as esferas da cultura com a mensagem do Evangelho. Pai, pedimos que abençoes os missionários, aqueles que deixaram tudo para levar o Evangelho aos confins da terra. Senhor, protege-os em terras estrangeiras, guarda-os de doenças tropicais, de perseguições, de perigos. Pai, supre todas as suas necessidades, provisão financeira, alimento, moradia. Senhor, dá-lhes facilidade para aprender novas línguas, que se adaptem às culturas locais. Pai, que vejam fruto do seu trabalho, almas salvas, igrejas plantadas, vidas transformadas. Senhor, fortalece-os emocionalmente. Muitos sentem solidão, saudade da família. Pai, consola-os, anima-os. Senhor, levanta mais missionários, que muitos atendam ao chamado de ir. Pai, abençoa as agências missionárias, que organizem bem o envio e o suporte aos obreiros. Senhor, que o Evangelho chegue a cada tribo, língua e nação. Senhor, abençoa os que trabalham em ministérios sociais, aqueles que servem aos pobres, aos necessitados, aos marginalizados. Pai, multiplica os recursos que têm, que alimentem mais pessoas, que abriguem mais famílias. Senhor, levanta doadores generosos, que muitos sejam sensibilizados a contribuir. Pai, dá sabedoria para administrar bem os recursos, que cada centavo seja usado com responsabilidade. Senhor, protege esses ministérios de burocracia excessiva. Facilita os processos legais. Pai, que vejam vidas sendo restauradas, pessoas saindo da miséria, encontrando dignidade. Senhor, levanta mais voluntários, pessoas dispostas a servir sem esperar nada em troca. Pai, que esses ministérios sejam as mãos e os pés de Jesus neste mundo, que mostrem o teu amor de forma prática e tangível. Pai, pedimos que abençoes os líderes cristãos, pastores, bispos, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Senhor, guarda-os de cair em tentação, protege-os do orgulho, da ganância, da imoralidade. Pai, que sejam líderes segundo o teu coração. Servos humildes, não senhores autoritários. Senhor, dá-lhes sabedoria para guiar o teu povo, que preguem a palavra com fidelidade, sem distorções. Pai, fortalece-os diante das críticas e perseguições, que não desanimem. Senhor, abençoa as suas famílias, que os cônjuges e filhos sejam bem cuidados. Pai, renova o chamado deles constantemente, que nunca percam o primeiro amor. Senhor, levanta uma nova geração de líderes, jovens comprometidos, preparados, ungidos. Pai, que a tua igreja seja forte, unida, poderosa. Senhor, abençoa os meios de comunicação cristãos, rádios, TVs, canais de internet, redes sociais. Pai, que sejam veículos de verdade, de edificação. Senhor, multiplica o alcance desses meios, que cheguem a milhões de pessoas. Pai, protege-os de censura, de perseguição, de ataques. Senhor, levanta comunicadores ungidos, que saibam transmitir a mensagem de forma clara e impactante. Pai, que os conteúdos cristãos sejam de excelência, bem produzidos, criativos, relevantes. Senhor, usa a tecnologia para espalhar o Evangelho.
que a internet seja uma ferramenta poderosa de evangelização. Pai, que muitos encontrem a Ti através desses meios. Que vidas sejam transformadas por uma mensagem ouvida ou assistida. Senhor, abençoa especialmente este canal. Que cresça, que alcance mais pessoas, que seja instrumento de bênção. Pai, pedimos que nos ajudes a viver este dia com propósito. Que não seja apenas mais um dia, mas um dia de significado eterno. Senhor, que cada ação nossa conte para o Teu reino, que cada palavra edifique, que cada atitude glorifique o Teu nome. Pai, dá-nos consciência de que a vida é breve, que não desperdicemos tempo com futilidades. Senhor, ajuda-nos a investir no que é eterno. Relacionamentos, caráter, o reino de Deus. Pai, que ao final deste dia possamos olhar para trás e ver que valeu a pena, que fizemos diferença, que vivemos com propósito. Senhor, prepara-nos não apenas para este dia, mas para a eternidade. Que vivamos com a perspectiva do céu. Pai, que quando a nossa jornada aqui terminar, possamos ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Senhor, que tudo o que fazemos seja para a Tua glória. Pai, pedimos que nos ensines a valorizar cada momento. O tempo passa tão rápido e muitas vezes não nos damos conta. Senhor, ajuda-nos a estar presentes, a viver o agora, que não vivamos no passado com arrependimentos, nem no futuro com ansiedades. Pai, que saibamos aproveitar o hoje que Tu nos deste. Senhor, que demos atenção às pessoas que estão ao nosso lado, que não as deixemos passar despercebidas enquanto estamos distraídos com outras coisas. Pai, ensina-nos a dizer eu te amo enquanto há tempo, a abraçar enquanto podemos, a perdoar antes que seja tarde. Senhor, dá-nos sabedoria para estabelecer prioridades corretas, que coloquemos em primeiro lugar o que realmente importa. Pai, que ao final da vida não tenhamos arrependimentos do tipo eu deveria ter. Senhor, ajuda-nos a viver plenamente cada dia que nos dás. Senhor, abençoa o nosso caráter. Molda-nos à imagem de Cristo. Pai, há traços da nossa personalidade que precisam ser transformados. Impaciência, egoísmo, orgulho, mau humor. Senhor, trabalha em nós. Quebra o que precisa ser quebrado. Constrói o que precisa ser construído. Pai, desenvolve em nós o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Senhor, que essas qualidades sejam cada vez mais evidentes na nossa vida. Pai, ajuda-nos a reagir como Cristo reagiria, diante de ofensas, de injustiças, de dificuldades. Senhor, que as pessoas vejam Jesus em nós, não pelas nossas palavras religiosas, mas pelo nosso caráter transformado. Pai, faz de nós pessoas melhores a cada dia, mais parecidos com o Teu Filho amado. Pai, pedimos que abençoes a nossa fé, que ela cresça, que se fortaleça, que amadureça. Senhor, há momentos em que a nossa fé vacila, em que duvidamos. Pai, ajuda a nossa incredulidade, fortalece a nossa confiança em Ti. Senhor, que a nossa fé não dependa das circunstâncias, que permaneça firme, mesmo quando tudo parece desabar. Pai, que a nossa fé produza obras. Não queremos uma fé morta, teórica, apenas intelectual. Queremos uma fé viva, que se manifesta em ações concretas. Senhor, que a nossa fé mova montanhas, que vejamos o impossível acontecer. Pai, aumenta a nossa fé, que creiamos em Ti para coisas maiores. Senhor, que a nossa fé inspire outros, que ao verem como confiamos em Ti, também sejam encorajados a confiar. Pai, guarda a nossa fé até o fim. Senhor, abençoa a nossa esperança, que nunca a percamos, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias. Pai, a esperança é âncora da alma. Ela nos mantém firmes quando tudo balança. Senhor,
que a nossa esperança esteja fundamentada em Ti, não em pessoas ou situações. Pai, quando olharmos ao redor e virmos apenas escuridão, que olhemos para cima e vejamos a Tua luz. Senhor, que sejamos portadores de esperança para os desesperançados, que levemos luz onde há trevas. Pai, que a nossa esperança seja contagiante, que inspire outros a não desistir. Senhor, lembra-nos constantemente das Tuas promessas. Elas são o fundamento da nossa esperança. Pai, que vivamos na expectativa de que o melhor ainda está por vir. Senhor, que a esperança no céu transforme a nossa forma de viver na terra. Pai, pedimos que nos ensines a amar verdadeiramente, não com palavras vazias, mas com ações concretas. Senhor, o amor é a marca distintiva dos Teus discípulos. Que sejamos conhecidos pelo amor. Pai, ajuda-nos a amar não apenas os que nos amam, mas também os que nos ferem. Senhor, dá-nos a capacidade sobrenatural de amar os inimigos, de fazer bem aos que nos perseguem. Pai, que o nosso amor seja paciente, bondoso, não invejoso, que não se ensoberbeça, não se comporte inconvenientemente. Senhor, que o nosso amor não busque os seus próprios interesses, não se irrite, não suspeite mal. Pai, que o nosso amor não se alegre com a injustiça, mas se alegre com a verdade. Senhor, que o nosso amor tudo sofra, tudo creia, tudo espere, tudo suporte. Pai, que amemos como Tu nos amaste. Senhor, abençoa os nossos talentos e dons. Cada um de nós recebeu habilidades especiais. Pai, ajuda-nos a descobrir quais são os nossos talentos. Senhor, que não os enterremos por medo ou insegurança, que os usemos para a Tua glória. Pai, multiplica os nossos talentos, que produzam fruto abundante. Senhor, abre portas de oportunidades para usarmos os nossos dons. Pai, que não comparemos os nossos talentos com os dos outros. Cada um tem os seus próprios. Senhor, que sejamos fiéis no uso do que nos deste. Pai, desenvolve em nós novos talentos, que nunca paremos de aprender, de crescer, de nos desenvolver. Senhor, que os nossos talentos sirvam ao próximo. Não são para a autopromoção, mas para a edificação do corpo de Cristo. Pai, que prestemos contas a Ti de como usamos o que nos confiaste. Pai, pedimos que nos livres de todo vício. Há pessoas presas ao álcool, às drogas, ao cigarro, aos jogos, à pornografia. Senhor, Tu és o Deus que liberta. Quebra essas cadeias agora. Pai, dá força para resistir à tentação. Senhor, tira o desejo por essas coisas que destroem. Pai, cura as feridas emocionais que levam as pessoas a buscar refúgio nos vícios. Senhor, restaura famílias que foram destruídas pelo vício. Pai, levanta grupos de apoio, centros de recuperação que realmente ajudem. Senhor, que muitos sejam libertos hoje, que experimentem a verdadeira liberdade que só Tu podes dar. Pai, protege os nossos jovens, que não caiam nas armadilhas do inimigo. Senhor, dá-lhes sabedoria para dizer não. Pai, que vivamos em santidade, livres de tudo o que nos escraviza. Senhor, abençoa os que sofrem perseguição por causa da fé. Em muitos lugares do mundo, ser cristão significa arriscar a vida. Pai, fortalece os nossos irmãos que enfrentam essa realidade. Dá-lhes coragem para permanecer fiéis. Senhor, protege-os. Livra-os das mãos dos perseguidores. Pai, que nem mesmo a morte os separe do Teu amor. Senhor, converte os perseguidores. Assim como transformaste Saulo em Paulo, podes transformar qualquer um. Pai, que a igreja perseguida cresça ainda mais. Que o sangue dos mártires seja semente de novos cristãos. Senhor, conforta as famílias dos que morreram por Ti. Que saibam que os seus entes queridos estão na Tua presença. Pai, que nunca esqueçamos de orar pelos cristãos perseguidos. Senhor, que um dia não haja mais perseguição. Pai,
pedimos que nos prepares para a tua volta. Jesus prometeu que voltaria. Senhor, que estejamos prontos quando isso acontecer, que não sejamos pegos de surpresa. Pai, ajuda-nos a viver em santidade, em vigilância constante. Senhor, que a expectativa da tua volta transforme a nossa forma de viver, que vivamos com urgência, aproveitando cada oportunidade de falar de ti. Pai, que não adormecemos espiritualmente, que permaneçamos acordados, atentos aos sinais dos tempos. Senhor, que a tua volta seja motivo de alegria, não de medo. Pai, que possamos dizer como João: vem, Senhor Jesus. Senhor, que estejamos com as lâmpadas acesas, com óleo suficiente. Pai, que quando tu voltares, nos encontres fazendo a tua vontade. Senhor, que sejamos arrebatados para estar contigo para sempre. Senhor, abençoa os que estão a passar por provações de fé, situações que testam a confiança em ti. Pai, que essas provações produzam perseverança, que saiam delas mais fortes, mais maduros na fé. Senhor, que não desanimem no meio do processo, que saibam que tu estás no controle. Pai, revela-lhes o propósito por trás da provação, que vejam que tu estás trabalhando tudo para o bem. Senhor, que o testemunho deles inspire outros que passam por situações semelhantes. Pai, encurta o tempo da provação se for da tua vontade. Mas se for necessário prolongar, dá-lhes graça suficiente. Senhor, que saiam da provação não apenas aprovados, mas também aperfeiçoados. Pai, que vejam que valia a pena confiar em ti. Senhor, que a glória que virá depois compense toda a dor vivida. Pai, pedimos que nos ensines a ser gratos mesmo nas dificuldades. É fácil agradecer quando tudo vai bem. Senhor, mas tu nos chamas a dar graças em todas as circunstâncias. Pai, ajuda-nos a encontrar motivos de gratidão até nos momentos mais difíceis. Senhor, que a gratidão transforme a nossa perspectiva, que nos ajude a ver o copo meio cheio, não meio vazio. Pai, que sejamos pessoas que agradecem mais do que reclamam. Senhor, livra-nos do espírito de ingratidão. Muitas vezes recebemos tanto e agradecemos tão pouco. Pai, que a gratidão seja um estilo de vida, não apenas uma atitude ocasional. Senhor, que agradeçamos não apenas pelas bênçãos, mas também pelas lições aprendidas nas dificuldades. Pai, que a nossa vida seja um constante obrigado a Ti. Senhor, que terminemos cada dia agradecendo por tudo o que vivemos. Senhor, abençoa os casamentos. Fortalece os laços entre marido e mulher. Pai, onde há amor, multiplica. Onde esfriou, reacende. Senhor, ajuda os casais a se comunicarem bem, a se respeitarem, a se amarem incondicionalmente. Pai, protege os casamentos dos ataques do inimigo. Frustra os planos de separação e divórcio. Senhor, cura os casamentos feridos. Restaura a confiança onde foi quebrada. Pai, ensina os cônjuges a perdoar, a recomeçar quantas vezes for necessário. Senhor, que os casamentos sejam reflexo do teu amor pela igreja. Pai, abençoa especialmente os casais em crise. Dá-lhes sabedoria para buscar ajuda. Senhor, levanta conselheiros matrimoniais sábios. Que muitos casamentos sejam salvos. Pai, que os lares sejam lugares de paz, amor e harmonia. Senhor, que as famílias sejam fortalecidas através de casamentos sólidos. Pai, pedimos que abençoes a nossa vida de oração. Que não seja apenas uma obrigação religiosa, mas um prazer, um encontro íntimo contigo. Senhor, ensina-nos a orar. Que as nossas orações sejam poderosas, eficazes. Pai, que não sejamos repetitivos, mecânicos, que oremos com o coração, com sinceridade. Senhor, que a oração seja a nossa primeira reação diante de qualquer situação, não a última. Pai, desenvolve em nós uma vida de oração constante, que oremos sem cessar.
Senhor, que vejamos respostas às nossas orações, que isso fortaleça a nossa fé. Pai, que também saibamos ouvir, a oração não é monólogo, é diálogo. Senhor, fala conosco durante os momentos de oração. Pai, que tenhamos momentos diários reservados só para orar. Senhor, que a oração seja o nosso maior poder, a nossa arma mais forte. Senhor, abençoa os que estão a lutar contra pensamentos suicidas. Pai, há pessoas que chegaram ao limite da dor, que não veem mais sentido em continuar. Senhor, intervém agora, mostra-lhes que a vida vale a pena. Pai, tira da mente deles esses pensamentos destrutivos. Senhor, envia alguém para falar com eles no momento certo, uma palavra que faça diferença. Pai, que sintam o teu amor envolvendo-os, que saibam que tu tens um propósito para a vida deles. Senhor, cura as feridas profundas que levam a esse desespero. Pai, levanta profissionais de saúde mental competentes, psicólogos, psiquiatras que realmente ajudem. Senhor, que a igreja seja lugar de acolhimento, não de julgamento. Pai, salva essas vidas preciosas. Senhor, que vejam que o melhor ainda está por vir. Pai, pedimos que nos uses como instrumentos de paz. Onde houver conflito, que levemos reconciliação. Senhor, dá-nos sabedoria para sermos pacificadores, não pessoas que evitam conflitos, mas que os resolvem de forma saudável. Pai, ajuda-nos a não alimentar divisões, que sejamos ponte, não muro. Senhor, que as nossas palavras sejam sempre temperadas com sal, que edifiquem, não destruam. Pai, que saibamos quando falar e quando calar. Senhor, usa-nos para unir o que está dividido. Famílias, amizades, igrejas. Pai, que sejamos conhecidos como pessoas que promovem a paz. Senhor, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pai, que mereçamos ser chamados teus filhos. Senhor, que onde quer que formos, levemos a tua paz. Pai, que sejamos canais da tua paz neste mundo tão cheio de conflitos. Senhor, abençoa a nossa vida financeira de forma ainda mais profunda. Pai, onde há escassez, traz abundância. Onde há dívidas, envia estratégias de pagamento. Senhor, ajuda-nos a ser sábios na administração do dinheiro, que não gastemos mais do que ganhamos. Pai, livra-nos do consumismo, da ganância, do amor ao dinheiro. Senhor, ensina-nos a ser generosos, que saibamos dar, não apenas receber. Pai, multiplica as nossas finanças, não para acumularmos, mas para sermos bênção. Senhor, abre fontes de renda que nem imaginamos. Pai, que sejamos fiéis nos dízimos e ofertas. Senhor, derrama bênçãos que não tenhamos onde guardar. Pai, que a prosperidade não nos afaste de Ti, mas nos aproxime. Senhor, que usemos o dinheiro para avançar o Teu reino. Pai, que tenhamos o suficiente e ainda sobre para ajudar outros. Pai, pedimos que nos dês coragem. Coragem para enfrentar os desafios, para superar os medos, para sair da zona de conforto. Senhor, muitas vezes a covardia nos paralisa. Pai, quebra isso. Dá-nos ousadia santa. Senhor, que não tenhamos medo do que as pessoas vão pensar, que nos importemos apenas com o que Tu pensas. Pai, dá-nos coragem para defender a verdade, mesmo quando todos estão contra. Senhor, que não nos calemos diante das injustiças, que tenhamos voz profética. Pai, dá-nos coragem para evangelizar, que não tenhamos vergonha do Evangelho. Senhor, que sejamos corajosos como Davi diante de Golias, como Daniel na cova dos leões, como os 3 jovens na fornalha. Pai, que a nossa coragem inspire outros. Senhor, que saibamos que não estamos sozinhos. Tu estás conosco. Pai, com essa certeza, que avancemos corajosamente. Pai, ao terminar esta oração, pedimos que seles cada palavra dita, que tudo o que oramos seja confirmado no céu. Senhor,
Que esta oração não seja apenas palavras ao vento, que produza resultados concretos na nossa vida e na vida de todos que oraram conosco. Pai, que ao longo deste dia recordemos o que pedimos aqui. Que vivamos em conformidade com o que oramos. Senhor, que a Tua presença nos acompanhe desde agora até a noite, que em cada momento sintamos que Tu estás ao nosso lado. Pai, abençoa este dia de forma especial, que seja um dia de vitórias, de conquistas, de alegrias. Senhor, que ao deitar hoje à noite possamos agradecer por tudo o que vivemos. Que tenhamos a consciência de que foi um dia bem vivido. Pai, começamos este dia contigo, que terminemos também contigo. Senhor, que tudo seja para a Tua glória. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Pai, agradecemos por este momento poderoso de oração. Obrigado por nos ouvir sempre, por estares presente em cada detalhe das nossas vidas. Senhor, a Tua fidelidade é sem fim e sabemos que nunca nos abandonas. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos na Tua presença e Te colocamos em primeiro lugar em cada decisão e ação. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, compartilha esta mensagem com alguém que precise de uma palavra de alento. Escreve Amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre tudo o que as tuas mãos tocarem. Que Ele te guarde, te proteja e te prospere em todas as áreas. Vá em paz, sabendo que Deus está contigo. Amém e amém, amém e amém.